Olá! Vamos mergulhar hoje num assunto que mexe com o planejamento patrimonial de muita gente. As regras da imunidade de ITBI na hora de transferir imóveis para o capital de uma holding aqui no Brasil. Pode parecer um bicho de sete cabeças, mas é fundamental entender como isso funciona. Então a grande pergunta que fica no ar é: como é que se consegue transferir um imóvel para dentro de uma empresa sem ter que arcar com aquele custo altíssimo do ITBI? Pois é, essa é a dúvida que muita gente tem e que a gente vai desvendar hoje. Antes de mais nada, vamos alinhar o básico. O que é o ITBI? Bom, é aquele imposto da prefeitura que aparece toda vez que um imóvel muda de dono. E olha, é um custo que pesa bastante em qualquer transação imobiliária. Mas aí que vem uma parte boa da história. A nossa própria Constituição Federal traz uma carta na manga: a imunidade de ITBI. Ela basicamente diz que, se a transferência do imóvel for para formar o capital social de uma empresa, esse imposto não deveria ser cobrado. Essa é a ferramenta principal com que a gente vai trabalhar. Ok, então vamos ao que interessa. Esse aqui é o nosso mapa da mina para a análise de hoje. A gente vai entender o desafio, a imunidade, os limites dela, as regras do jogo e, claro, o mais importante, as estratégias que realmente funcionam na prática. Então, embora a imunidade exista, ela não é um cheque em branco. O Supremo Tribunal Federal, o STF, colocou uma regra bem clara no jogo com o famoso tema 796. E entender essa regra é crucial. E aqui está, preto no branco, o ponto central da decisão. O que o STF disse foi o seguinte: olha, a imunidade vale sim, mas só até o valor do imóvel que corresponde exatamente ao capital social que foi subscrito. Qualquer centavo que passar disso, bom, aí não tem proteção. Para esse juridiquês todo fazer sentido, nada como um bom exemplo prático, né? Vamos imaginar aqui uma situação bem comum envolvendo uma holding do tipo limitada, uma LTDA. Olha só que interessante essa situação que acontece o tempo todo. A pessoa tem um imóvel que no mercado vale, digamos, R$ 1 milhão. Mas lá na declaração de imposto de renda dela, o valor histórico registrado é bem mais baixo, tipo 200 mil. É justamente essa diferença, esses R$ 800 mil, que o STF disse que não entra na imunidade. Esse valor é visto como um excedente, uma sobra, e por isso, sim, ele pode ser tributado pelo ITBI. E olha só o impacto disso no bolso. Se a gente pegar uma alíquota de, digamos, 3% sobre esses 800 mil, estamos falando de um imposto de R$ 24 mil. É um valor que, vamos combinar, pode pegar qualquer um de surpresa se não tiver um planejamento bem amarradinho, né? Mas calma que não acabou. O tema 796 não é o único desafio. Existe mais uma condição importantíssima para conseguir a imunidade, e ela tem a ver com o tipo de atividade que a empresa exerce. A própria Constituição já previa uma exceção à regra. Ela diz que se a empresa que recebe o imóvel tiver como atividade principal a compra, venda ou aluguel de imóveis, aí a imunidade cai por terra. E o que define isso? Mais da metade da receita operacional vindo dessas atividades. Então, para conseguir a imunidade, a holding precisa mostrar que é de fato operacional, ou seja, ela tem que gerar receita de outras fontes que não sejam só do mercado imobiliário. E o mais importante, tem que provar isso com os balanços contábeis durante 2 anos seguidos depois de receber os imóveis. É um compromisso sério de longo prazo. E tudo isso nos leva a um ponto-chave, super estratégico: a escolha do tipo de empresa. Se vai ser uma limitada ou uma sociedade anônima. Essa decisão tem um peso gigantesco nas implicações de impostos. É aqui que a gente começa a ver a grande sacada estratégica de uma holding SA. Pensa bem, numa LTD, para fugir do ITBI sobre o excedente, a pessoa integraliza pelo valor de mercado. Só que aí, acaba gerando um ganho de capital tributável para a pessoa física, que pode custar, nesse nosso exemplo, R$ 120 mil. Já na SA, a história é outra. Existem mecanismos como a emissão de ações com ágio que dão muito mais flexibilidade. Dá para absorver o valor de mercado do imóvel no capital sem necessariamente ter que pagar esse ganho de capital de cara. É uma bela vantagem, não é? Certo. Agora que a gente entendeu a teoria, que tal transformar isso num plano de ação? Um passo a passo bem claro e objetivo. O caminho ideal aqui passa por 3 etapas fundamentais. Primeiro, montar uma estrutura inteligente, muitas vezes com uma holding SA controlando uma limitada que já tem operação. Segundo, ter a disciplina de documentar ano a ano que a atividade imobiliária não é a principal. E terceiro, só depois de ter essa prova robusta em mãos, formalizar o pedido de imunidade na prefeitura. O timing é tudo nesse processo. Um bom planejamento de tempo é essencial para que tudo corra bem. Vamos dar uma olhada num cronograma ideal. Este cronograma mostra os marcos principais. Geralmente, a constituição de uma SA leva uns 60 dias. A partir daí, abre-se uma janela de mais ou menos 90 dias,
tanto para fazer a transferência dos imóveis, quanto para protocolar o pedido inicial de imunidade na prefeitura. Bom, as regras que a gente discutiu aqui são as que estão valendo hoje. Mas, como a gente bem sabe, o mundo jurídico está sempre em movimento, né? E para a gente fechar, fica uma reflexão. O próprio STF está para julgar um outro tema, o 1348, que vai discutir se essa imunidade deveria ser total, incondicional, valendo até para empresas com atividade imobiliária. Já pensou? Uma decisão nesse sentido poderia simplificar tudo o que a gente conversou. Fica a pergunta no ar. Será que estamos prestes a ver uma nova virada nesse jogo? Ficar de olho nessa decisão vai ser fundamental.